rito sumário, senhores. Beleza? E trabalhando, pensando aqui nessa figura do rito sumário, a primeira preocupação nossa é com o cabimento. Porque o artigo 275 do Código de Processo Civil vai ditar o cabimento, lembrando, o rito é imperativo da lei. Rito não é escolha da parte. E, consequentemente, a gente tem que verificar realmente quais são as situações em que o cidadão deverá utilizar do chamado rito sumário. Para isso, vamos nós, artigo 275 do Código de Processo Civil, artigo 275, que a gente nunca começa lendo do início. Nós começamos nas situações em que a lei veda a utilização desse chamado rito sumário, senhores. E a lei há de vedar esse rito sumário, parágrafo único do artigo 275. Este procedimento não será observado nas ações relativas ao Estado e capacidade das pessoas. Mesmo que a gente tenha, eventualmente, uma demanda que se enquadre no valor de alçada, no valor possível da causa para o rito sumário, se a demanda versar de novo, parágrafo único do 275, ações relativas ao Estado e à capacidade das pessoas, senhores, não teremos, consequentemente, a situação de utilização do rito sumário, ok? Então, primeiro passo. Segundo, o que leva o legislador a criar o rito sumário? Por que a gente teria ali no dito procedimento comum, rito ordinário e rito sumário? Muito simples. O legislador acredita que algumas situações poderiam tramitar por um rito mais célere e mais rápido, fugindo à regra da ordinariedade. Me permitam uma posição pessoal, uma visão pessoal, melhor dizendo. Eu costumo enxergar o rito ordinário da seguinte forma: uma sequência de atos, um após o outro. Claro que com algumas variações, sem dúvida nenhuma. Mas a ideia que me passa ao rito ordinário é de compartimentações. Eu tenho atos que eu chego até essa fase, depois outros atos para concluir uma outra fase e assim sucessivamente até o final. Essa é a visão que, para mim, o rito ordinário passa. Quando a gente fala em rito sumário, a gente pega esses vários compartimentos e realiza esses atos desses compartimentos do rito ordinário, tudo num único momento. A técnica de sumarização pressupõe que a gente pegue vários atos processuais que numa situação de ordinariedade são realizados em momentos distintos e concentremos, consequentemente, esses atos, concentremos num único momento. Então, nós temos aqui uma economia de tempo sem perda de garantias fundamentais do processo. Porque se o rito ordinário pressupõe essa organização compartimental do processo, justamente para garantir contraditório, garantir ampla defesa, viabilizar devido processo legal, a ideia da sumarização procedimental pressupõe que a gente pegue isso tudo e realize num único momento. Economia de tempo, sem necessidade, sem perda, melhor dizendo, de garantias essenciais que a gente tem do devido processo legal. Essa técnica de sumarização está estampada, por exemplo, no juizado, está estampada aqui no Código de Processo Civil, no artigo 275 e seguintes. E aí, então, a gente começa a observar que eu não posso, na verdade, usar esse rito sumário para todo o direito. Porque essa técnica, apesar de ser uma situação de economia de tempo, levaria o juiz a uma reflexão mais rápida. E muitas vezes eu quero que o juiz tenha uma reflexão mais lenta quanto ao direito, para que ele possa, consequentemente, proferir uma sentença justa. Vamos pensar no conceito de justiça aqui, correto? Então, no rito sumário, essa técnica é permitida porque nós teríamos causas de pequeno valor ou causas, mesmo que de valor mais elevado, sejam causas que o legislador já tenha visualizado como causas de menor complexidade. Para isso serve o rito sumário. Para causas de dito pequeno valor, para causas de menor complexidade.
E é a partir dessa vivência que surge justamente a estrutura. Item 1 do artigo 275. Causas de até 60 salários mínimos. Salvo as que versem sobre, parágrafo único, sempre essa atenção, que versem sobre estado e capacidade das pessoas, essas não estariam incluídas aqui, mesmo que sejam de pequeno valor. Pronto. Causas de pequeno valor, a dita pequena causa. Mas causas independentemente do valor que versem sobre. E aí o artigo 275, no seu inciso 2º, vem apresentando para a gente várias causas que seriam causas de menor complexidade. Várias causas em que ele, legislador, já está identificando ser causa menor, causa de pouca complexidade, permitindo ao juiz uma verificação e uma análise do direito de uma forma mais rápida, usando ali de um rito sumarizado, de um rito mais curto, mais célere. Essa é a ideia por trás do artigo 275. Pegar esse primeiro movimento nosso aqui, senhores? Beleza, esse é o começo do rito sumário. E quais são essas causas de menor complexidade? Desculpe que eu vou falar, mas tem que decorar. Vamos lá. Item 1. Perdão, letra A. Arrendamento rural e parceria agrícola. Cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio. Ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico. Ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via terrestre. Cobrança de seguro relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvado eventuais situações de processo de execução. Cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvada a disposição de legislação específica, e ações que versem sobre revogação de doação, independentemente do valor. Esse é o cabimento em termos de demandas no rito sumário e estrutura do artigo 275. Justificado. Pequeno valor, menor complexidade. Cravamos? Comigo, então. Vamos iniciar o rito. Petição inicial. Claro que a gente vai ter respeitabilidade aos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil, com certeza. Respeitamos o artigo 282, respeitamos o artigo 283 do Código de Processo Civil. Só que aqui já fica a dica, sob pena de preclusão. No rito sumário, aqui, sob pena de preclusão, nela petição inicial, o autor tem que obrigatoriamente apresentar rol de testemunhas, obrigatoriamente se quer ouvir testemunhas em audiência. E também, caso ele queira ali a realização de prova pericial, aqui ele deverá apresentar, consequentemente, os quesitos. Então, o que nós temos aqui, senhores, é rol de testemunhas, quesitos de perícia e também nominação de assistente técnico. Caso esse cidadão autor queira realizar prova pericial, caso ele queira o etivo de testemunhas, esse é o momento. Ultrapassado esse momento, preclusão. Pega para mim, por favor, o artigo 276 do Código de Processo Civil. Vamos lá. Na petição inicial, o autor apresentará o rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará quesitos, podendo indicar assistente técnico. Correto? O que nós temos aqui é justamente, então, rol de testemunhas e quesitos de perícia, insisto, sob pena de preclusão. Não trouxe rol de testemunhas, autor, não trouxe quesitação de perícia? Um abraço. Pronto. Então, petição inicial, com essas diferenciações em relação ao rito ordinário, a um rito comum ordinário, e o magistrado, claro, vai poder indeferir a petição inicial, mandar emendar, tudo certinho, até mesmo determinar, se for o caso, a conversão do rito sumário em rito ordinário, caso o juiz perceba de plano que não seria causa a ser submetida ao rito dito sumário, senhores, ao juiz é lícito converter também essa causa em rito ordinário, mandando o autor emendar a petição inicial para devida adaptabilidade dela ao rito ordinário. Pegamos? Ótimo. Então, o juiz aqui verificará essa petição inicial, essas atuações primeiras possíveis, mas
ele designará uma audiência de conciliação. E o réu será, consequentemente, citado, senhores, para comparecer a essa audiência de conciliação. Observa a diferença. Quando a gente fala em rito ordinário, eu só abriria, pelo menos assim pensa a lei, enquanto juiz, a oportunidade de uma possível conciliação das partes após a defesa apresentada. Aqui não. Aqui eu já estou chamando esse cidadão a uma tentativa réu, junto ao autor, de uma tentativa de conciliação como primeiro ato de presença desses aqui no processo. Então nós vamos expedir um mandado de citação, para citação do cidadão, para citação do réu comparecer a uma audiência que teria já sido designada pelo magistrado, por favor, artigo 277. O juiz designará a audiência de conciliação, que será realizada no prazo de 30 dias. Estou despachando a petição inicial, estou marcando essa audiência no máximo, pelo menos assim a lei fala, no prazo de 30 dias, claro que a gente está diante de um prazo impróprio, ok? Vamos lá. O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de 30 dias, citando-se o réu com antecedência mínima de 10 dias e sobre a advertência do parágrafo 2º desse artigo, que me fala, deixando injustificadamente de comparecer, revelia, não comparecendo o réu a essa audiência de conciliação designada, revelia. Sabe por quê? É a questão da concentração dos atos num único momento que a gente veio discutindo aqui no início desse bloco. O que a gente passa a ter aqui, senhores, é justamente a seguinte vivência. Se eu compareço à audiência e ela foi em conciliação obtida, ótimo, resolvida a nossa vida. Entretanto, não sendo obtida essa conciliação, senhores, o que é que se abriria nela a audiência e o momento de apresentação da contestação? Razão pela qual, se o réu não comparece a essa audiência, revelia caracterizada, podendo, consequentemente, o juiz ver os fatos como verdadeiros e, eventualmente, claro, os outros efeitos próprios da figura da revelia. Pegamos? Então é isso que a gente tem aqui nessa estrutura inicial do artigo 277, com um carinho. Qual o carinho? Senhores, prazo para a Fazenda Pública contestar, quádruplo. Prazo para recorrer, dobro, não é isso? Isso a gente tem no artigo 188, matéria que nós já discutimos. Só que aqui a Fazenda também tem prazos em dobro. Prazos em dobro por quê? Porque se é ré a Fazenda Pública e a demanda tramitaria, consequentemente, no rito sumário, nós teremos os prazos aqui ditos, quais? 30 para marcar a audiência, citando com antecedência mínima de 10 dias, nós teríamos esses prazos contados em dobro. Pega ali para mim, por favor. Segunda parte desse artigo 277. Caput. Sendo ré a Fazenda Pública, os prazos contar-se-ão em dobro. Sendo ré a Fazenda Pública, os prazos contar-se-ão em dobro. Pegamos, senhores? Beleza. Então, nós estamos designando essa audiência, citando o réu para comparecer, compareceu, porque não comparecimento, já vimos, pressupõe uma situação de caracterização da revelia. Então, compareceu o réu, primeira situação possível. Compareceu e conciliação, estou pensando nela, obtida. Fizeram acordinho na audiência, que bom, resolvida a nossa vida. Teremos então uma sentença desde já, homologando essa conciliação. Conciliação essa que pode ser conduzida, observa, por favor, parágrafo 1º do artigo 277. Parágrafo 1º do artigo 277. A conciliação será reduzida a termo e homologada por sentença, podendo o juiz ser auxiliado por conciliador. Posso buscar ali a figura do conciliador no rito sumário, que auxiliaria, consequentemente, o magistrado
no desenvolvimento dessa conciliação. Feita, entretanto, claro, a sentença homologatória sempre pelo magistrado, sempre pelo juiz togado. Citamos para a audiência de conciliação, não compareceu, revelia, compareceu, conciliação obtida, consequentemente passamos a ter sentença homologatória. Entretanto, se essa conciliação não for obtida, é na própria audiência que o réu deverá apresentar contestação. É nela a audiência que o réu deverá exteriorizar a sua defesa. Continua comigo na lei, por favor, vamos nós. Primeiro, vamos só matar o 277, que fala um pouquinho da dinâmica dessa audiência, só para a gente matar todos os artigos aqui. Parágrafo 3º. As partes comparecerão pessoalmente à audiência, podendo fazer-se representar por preposto com poderes para transigir. Ótimo. Parágrafo 4º. O juiz na audiência decidirá de plano a impugnação ao valor da causa. Não obtida a conciliação, abre-se o prazo para a defesa, para a apresentação de contestação, mas também para a apresentação de incidentes processuais. O juiz se percebe da leitura da petição inicial que o valor da causa não seria o valor da causa adequado ao rito sumário, pode mandar o autor já consertar de uma vez. Mas passando desapercebido, pode o réu, claro, não obtida a conciliação, impugnar o valor da causa, dizendo, magistrado, o valor está errado, o valor correto será acima de 60 salários mínimos, converta, por favor, em rito ordinário essa ideia. Olha lá, o juiz na audiência decidirá de plano a impugnação ao valor da causa, ou a controvérsia sobre a natureza da demanda, não se enquadra no item 2 do artigo 275, não é isso? Beleza. A controvérsia sobre a natureza da demanda, determinando, se for o caso, a conversão do procedimento sumário em ordinário. Então, o juiz tem 2 momentos para verificar e talvez fazer essa conversão. Quando? No início, quando ele vai despachar em cima da petição inicial, ou agora, após a conciliação não obtida, apresentada a defesa pelo cidadão réu. Ele chegaria à conclusão de que a causa é um valor superior ou a natureza da demanda não se adequa às situações do artigo 275. Conversão do rito sumário em ordinário e também 277, parágrafo 5º. A conversão também ocorrerá quando houver necessidade de prova técnica de maior complexidade. Mesmo que seja uma demanda de menor complexidade, mesmo sendo admitido aqui prova pericial, o magistrado verifica, e aí uma sensação muito dele, juiz, aí uma posição bastante subjetiva dele, ele, magistrado, verifica, senhores, de que, apesar de ser possível pela natureza, essa perícia seria de uma complexidade maior. Melhor, então, que a gente tramite isso pelo rito ordinário, que daria ali mais tempo aos debates, à análise desse direito propriamente dito. Então, mesmo que seja uma demanda que se enquadre no item 2, mesmo sendo permitido no rito sumário, inclusive, a realização de prova pericial, se essa prova pericial for de maior complexidade, vivência do juiz, lícito que ele converta esse rito em rito ordinário, 277, parágrafo 5º. Pegamos? Ótimo. Então vamos lá. Audiência, conciliação não obtida, apresentou contestação, não seria causa de conversão no rito ordinário, tem que seguir a demanda. Essa contestação pode ser oral ou escrita. Princípio da oralidade aqui implicado na vivência do ato de defesa. No rito sumário é lícito que essa contestação seja oral, feita ali, realizada ali na própria audiência. Devendo, claro, também esse cidadão, seja a apresentação de contestação escrita ou oral, desde já indicar o rol de testemunhas e também, claro, quesitos de perícia.
trazendo também todos os documentos que porventura ele tenha, e isso aí seria uma exigência normal da lei nesse ponto, correto? Então, o que nós temos é a apresentação de defesa oral ou escrita, rol de testemunhas, quesitação de perícia ali devidamente apresentada. Senhores, artigo 278, por favor. Não obtida a conciliação, oferecerá ao réu, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, e se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo também, claro, indicar assistente técnico. Pegaram a ideia aqui, senhores? Também sob pena de preclusão. Se ao autor é dado colocar na sua petição inicial, sob pena de preclusão, rol de testemunhas e quesitação de perícia, ao réu também, equilíbrio contraditório, deverá trazer rol de testemunhas e quesitos aqui, senhores, nesse momento, sob pena de preclusão. Essa é a ideia ali do artigo 278 no seu caput. Só que essa contestação, além dessas diferenciações, também permite que esse cidadão réu faça um pedido contra o autor na própria peça de contestação, o chamado pedido contraposto. Beleza? Pega o 278, parágrafo 1º aí para mim, por favor. Pega o 278, parágrafo 1º, vem comigo aqui. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor. Não há que se afirmar ser lícita reconvenção no rito sumário. Reconvenção, na verdade, senhores, reconvenção é instituto próprio de rito, de processo de conhecimento, correto? Mas se o processo de conhecimento é de rito sumarizado, eu não admitirei a figura da reconvenção, que venha o réu na própria peça de contestação fazendo o seu pedido, por isso o nome pedido contraposto. Porque ao mesmo tempo em que eu busco a improcedência numa única peça, a improcedência do pedido do autor, eu busco consequentemente a procedência do meu pedido frente àquele cidadão. Essa é a ideia da figura do pedido contraposto. Não há reconvenção, assim pedido contraposto que tem a mesma natureza jurídica da reconvenção. Mesma natureza jurídica, senhores. É regular exercício de direito de ação pelo réu. É autônomo, e aí sempre surge uma dúvida. Se a ação foi extinta, segue o pedido contraposto igual? Claro que sim, porque pedido contraposto é regular exercício de direito de ação, correto? A única situação de distinção, pelo menos até agora, é a forma. Porque reconvenção pressupõe a apresentação de duas peças, contestação e reconvenção. Reconvenção é em peça autônoma. Pedido contraposto é na própria peça de contestação, simplificação de forma. E com um outro detalhe, senhores. Aqui me fala o parágrafo 1º. Desde que fundado, segunda parte do parágrafo 1º, quando fala da figura do pedido contraposto. Desde que fundado nos mesmos fatos referidos na inicial. Desde que fundado nos mesmos fatos referidos na inicial. Não posso usar de fato novo para fazer pedido contraposto. Posso apresentar fato novo em contestação? Posso. Não posso usar desse fato novo para fazer pedido contraposto. Juiz, vou me defender no rito sumário. Não paguei. Apesar de existir um contrato em que eu deveria pagar ao autor o valor de tanto, não paguei, beleza? Porque nós celebramos um aditivo a esse contrato, olha o fato novo. Celebramos um aditivo a esse contrato, que ele não trouxe na petição inicial, aonde eu só pagaria esses valores se ele me entregasse determinado bem. Eu estou trazendo um fato modificativo, estou trazendo um fato novo em contestação. E segundo a lei, vou repetir a leitura dessa última parte do parágrafo 1º,
do 278 que permite o pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos referidos na inicial. Então eu posso, claro, no rito sumário, trazer um fato novo para me defender, mas não posso usar desse fato novo para buscar um provimento de mérito positivo contra aquele cidadão que é o autor. Para mim, uma barbeiragem da lei. Pouco importa, a gente tem que ir nela. Aí vai na reconvenção. Na reconvenção, o artigo 315, me fala que a reconvenção pode ser conexa com a ação. Pega o 315 aí, beleza? Me fala ali a lei no 315 que a reconvenção pode ser conexa com a ação, ou seja, fundada nos mesmos fatos referidos na petição inicial, mas também que pode ser conexa com os fundamentos de defesa. Isso nós temos lançado no artigo 315. Logo, eu posso, ao reconvir, usar um fato novo que eu tenha usado em contestação, para diante desse fato novo em contestação, reconvir. Aqui no rito sumário, eu posso apresentar um fato novo em contestação, mas não posso usar desse fato novo para fazer pedido contraposto. Eu teria que ajuizar outra ação. Pelo menos, eu acho uma barbeiragem da lei, já falei, mas a lei pensa assim, vamos nós para a prova desse jeito. Pegaram, senhores? Então, vamos lá. Pedido contraposto tem basicamente a mesma natureza jurídica da reconvenção. A única coisa que muda, pelo menos nessa primeira visão aqui, é a forma, não é isso? Enquanto a reconvenção exige a apresentação de uma outra peça, o pedido contraposto é feito na própria contestação. Reconvenção é próprio, na verdade, de processo de conhecimento, desde que não seja ação de força dúplice. E o rito sumário, na verdade, admite não a reconvenção, mas a técnica do pedido contraposto. Só que o pedido contraposto, ao contrário da reconvenção, só pode estar baseado nos mesmos fatos referidos na inicial. Se eu trago um fato novo em contestação, posso buscar a improcedência do pedido. A improcedência do pedido do autor, mas não a procedência de um pedido contraposto. Pegaram a ideia? Beleza, bastante atenção nesse parágrafo 1º do artigo 278, por favor. Parágrafo 2º, vamos aí matar o rito sumário, por favor. Havendo necessidade de produção de prova oral e não ocorrendo quaisquer das hipóteses de extinção de julgamento antecipado da lide, porque pode ser que após essa contestação o juiz já possa desde já proferir uma sentença, ele chamaria, se for o caso, o próprio autor a impugnar na própria audiência essa contestação. E pronto, o processo já estaria pronto para a sentença. Entretanto, se é necessário uma prova oral, ele, juiz, designaria uma audiência de instrução e julgamento. Se é necessário uma prova pericial, ele designaria uma audiência de instrução e julgamento, para que após pudesse, consequentemente, proferir sentença. Um rito bem célere e bem rápido. Voltei, então, ao artigo 278, parágrafo 2º. Havendo necessidade de produção de prova oral e não ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 229 e 330, será designada a audiência de instrução e julgamento para a data próxima não excedente a 30 dias, salvo se houver necessidade de prova pericial, porque aí talvez esses 30 dias sejam poucos para a realização da perícia. Cravamos? Ótimo. 279, vamos matar todos os artigos, por favor, para a gente finalizar aqui agora esse rito sumário nesse tempo que a gente tem. Os atos probatórios realizados em audiência poderão ser documentados mediante taquigrafia, estenotipia, ou outro método hábil de documentação, fazendo, claro, a respectiva transcrição, se assim o determinar o juiz. Parágrafo único. Nas comarcas ou varas onde não for possível a taquigrafia, a estenotipia ou outro método de documentação, os depoimentos serão reduzidos a termos, mas com um detalhe, do qual constará apenas o essencial. Não é como no rito ordinário, que a gente atermaria tudo aquilo que foi dito, apenas aquilo que seria essencial, ou seja,
uma simplificação procedimental, não cabe reconvenção, não cabe ação declaratória incidental, não cabe em regra intervenção de terceiro. Essas são as 3 situações inadmissíveis no rito sumário. Não cabe reconvenção. Já vimos que a técnica é de pedido contraposto. Não cabe ação declaratória incidental. Não cabe em regra intervenção de terceiro 280. No procedimento sumário não são admissíveis a ação declaratória incidental e a intervenção de terceira. A reconvenção já matamos antes. Não é admissível a ação declaratória incidental, insisto, nem a intervenção de terceiro, salvo assistência, salvo recurso de terceiro prejudicado ou qualquer outra forma de intervenção baseada em contrato de seguro. Cuidado, por favor. Não é admissível nenhuma hipótese no rito sumário intervenção de terceiro. Falso. Se eu digo em nenhuma hipótese é admissível no rito sumário intervenção de terceiro, falso, senhores. Por que que seria falso? Porque apenas em regra não é admissível a intervenção de terceiro. Mas a gente admitiria a intervenção de terceiro chamada assistência, chamada recurso de terceiro prejudicado ou qualquer outra forma baseada em contrato de seguro. Artigo 280, bastante atenção para mim. E para finalizar, 281. Findos a instrução e os debates orais, o juiz proferirá sentença na própria audiência, como a gente aqui já o fez, beleza? Ou no prazo de 10 dias, se for o caso. Senhores, rito sumário, fechamos essa nossa aula, tranquilo? Valeu, até a próxima, tamo junto aí.